Netflix conseguiu acertar uma adaptação de Sandman. Bom, os créditos não é só dela, né? É fácil quando você tem o autor original da obra do seu lado. Mas era meio óbvio o tempo todo. Quando você quer adaptar uma história boa, uma história que é mundialmente conhecida, que já ganhou prêmios, você não pode simplesmente ir lá e querer reformular a história ou tentar adaptar sem ter a pessoa que tem a mente por trás daquilo. Não tô falando que toda vez que você for adaptar uma coisa, ela precisa ser assim. Mas sempre é bom ter a pessoa que criou a obra e que sabe como fazer do seu lado e podendo te ajudar. E para conseguir fazer uma adaptação boa, como foi Sandman. Claro, eu estou falando só nesse sentido de Sandman. Tem outras adaptações, como releituras, como outras mudanças, até mesmo o Lovecraft, que eu sei que quem escreveu era racista e tudo mais. Essa nova interpretação deles para a série, com totalmente diferente, é um acerto. Mas no caso de Sandman, também foi um grande acerto ter o Neil Gaiman do seu lado. Sandman é uma HQ que foi escrita em 1988 pelo Neil Gaiman e ela foi a primeira HQ a ser indicada em um prêmio do New York Times de HQ best-seller. Ela não ganhou, pelo que eu saiba, mas ele foi o primeiro a ser indicado. E o Neil Gaiman, ele é muito conhecido por Coraline, Deuses Americanos, Mitologia Nórdica e vários outros livros e quadrinhos que ele é muito bom escrevendo. E ele também mostra que ele é muito bom também dirigindo uma obra sua. Nessa primeira temporada de Sandman, a gente tem a adaptação dos dois primeiros arcos da HQ. A HQ conta com 13 arcos e esses dois é o Prelúdio e Noturno e Casa das Bonecas, que deve ser do episódio 1 por volta dos 5, 6, alguma coisa assim. E do 7 até o último episódio. Que o primeiro é o Prelúdio e Noturno e o segundo é o Casa de Bonecas. Agora falando sobre a série em si, a história é bem simples. Em uma tentativa de aprisionar a morte, eles acabam aprisionando o Sandman. E ele fica preso lá por 100 anos. E por conta dele estar preso, ele não ter mais controle dos sonhos, as pessoas acabam entrando em um coma e elas dormem, não acordam de jeito nenhum. E depois de 100 anos aprisionado, ele acaba conseguindo se soltar. A partir daí, ele começa a procurar suas joias, porque além de ser preso, ele também foi roubado. Quase o Brasil. Mas ele foi roubado e aí ele vai atrás do seu elmo, da sua areia e do seu rubi. Cada um tendo um poder específico. De primeira, ele vai até a sua areia e ele acaba encontrando a Joanne Constantine. Que, antes de ser lançada a série, ela já gerou polêmica porque, originalmente, o Sandman encontra o John Constantine. Mas aqui foi a Joanne, que seria uma antepassada dele, como uma explicação. Mas aqui na série a gente entendeu que ela é o John Constantine, mas como se ela fosse realmente uma versão alternativa. Onde nesse universo você não tem o John Constantine que conhece a Liga da Justiça, que tem esses super-heróis, e que só conta a sua história mais básica. Dela também perdendo a Astra, mas não porque ela estava em um show de rock e tudo mais. Na verdade, ela tem mais consciência nisso. Ela mostra que ela entende das artes das trevas, mas não tão bem. E acaba perdendo a Astra porque a menina meio que se meteu lá. E toda essa história, como eles fizeram com a Astra e com a Joanne, ficou muito boa. Eu realmente não esperava isso. Eu achava que, pelos trailers, até que ela nem sabia sobre magia. Pelo que deu pra entender nos trailers, parecia que ela é uma pessoa cética que não acreditava em magia, que isso ia mudar. E eu fui surpreendido aqui, e por todos os lados. A história da personagem é boa, ela também é muito boa, todo esse negócio, e ela acredita no sobrenatural. E ela fazendo os exorcismos, ela mostrando esse poder, ela perdendo a Astra, assim como o John perdia a Astra, mesmo de cenários diferentes, passa o mesmo impacto. E é muito legal como ela consegue conectar o Sandman com ela atrás dessa areia que ele está procurando. Não vejo ponto negativo com a personagem, mas eu vejo um ponto negativo no mesmo episódio que ela aparece, que é o episódio 3, com o John Dee. O John Dee seria o vilão dessa temporada, pelo menos de uma parte dessa temporada, já que a temporada se divide em dois.
E eu acho que esse vilão, o propósito dele é muito básico ou muito chato. Não sou capaz de falar que é ruim, mas não deu pra mim. Eu achava que toda vez que ele aparecia, a história ficava chata. Eu não gostava dele ali e pensava, oh, não dá pra trocar aí, não dá pra... Tem outras cenas mais interessantes, outros personagens mais interessantes. Mas o arco dele acaba rápido ali e então a gente passa assim, e a gente tem outras coisas boas pra ver. Eu adoro como eles misturam a mitologia, tipo Caim, Abel, o céu e o inferno e os sete perpétuos ali. E tudo isso junto de uma mitologia só é muito interessante como eles mexem com isso. E após recuperar sua bolsinha de areia, que eu esqueci o nome, então vocês sabem o que é. Ele vai para o inferno encontrar Lucifer Morningstar, ou Lucifer Estrela da Manhã, para conseguir o seu capacete de volta, porque ele descobriu que o seu capacete foi trocado e a troca foi o capacete por uma pedra que ia dar algum tipo de imortalidade para outra pessoa. E um demônio pegou esse capacete e ele precisou até o inferno e pegar de volta. E nesse inferno ele é tudo incrível. Incrível todo esse arco do inferno. Desde o momento dele indo para lá, que eles falam sobre ele não ser poderoso como Lúcifer, ele ser um convidado de honra, ele está indo sem ser convidado. A gente vê um demônio na frente que fala com rimas. Uma curiosidade é que esse demônio, na verdade, era para ser o Etrigan, aquele famoso demônio lá, amigo do John Constantine. Mas, novamente, esses personagens da DC não foram permitidos para uso, por conta que a gente já vai ter essa exploração do Constantine, a Liga da Justiça Sombria, o Etrigan, a Zatanna, a Madame Xanadu, o Monstro do Pântano. Todo esse universo que tem relação com esse personagem já vai ser explorado dentro do DCU. Então a gente já vai ter um Constantine oficial, uma Zatanna oficial, um Etrigan oficial. E então, para não misturar com isso, mesmo sendo de outro título, mas geralmente sendo os mesmos personagens, eles trocaram. E foi uma troca bem justa aqui. Também no Inferno a gente descobre que o Sandman, pra gente ele é o Morpheus, ele é dessa maneira como é apresentado na série. Mas dependendo da sua religião, da sua crença, ele muda pro jeito que você vê ele. Isso é muito interessante, né? Porque tem gente que fala que é de um jeito, tem gente que fala do outro. E na verdade, ele não é um jeito só. Ele é todos. Só depende de como você crê nele. E a gente vê ele se tornando um outro Sandman quando ele vai conversar com uma prisioneira que ele revela mais tarde ser uma antiga amante dele. No Inferno, ele encontra o Lucifer Morningstar e Amazing. E pra quem assistiu o famoso Lucifer, né, que tem na Netflix, era da CW. E vendo eles aqui foi até engraçado, porque deu uma boa nostalgia da Amazing, do Lucifer, mas aqui é diferente, né? Não são os mesmos personagens, são e não são os mesmos personagens, né? Não são os mesmos atores, mas a história é, teoricamente, do mesmo Lucifer, da mesma Amazing, dos quadrinhos, não da série. Então, ali para recuperar o seu capacete, ele tem que fazer ali ele tem que lutar contra Lucifer em uma batalha muito criativa que eu não esperava por aquilo e me arrepiou de verdade. Eu achei muito incrível essa batalha não ser com soco e briga e poder, até porque o Sandman já falou milhares de vezes, ele não é forte como Lucifer. Se ele lutasse com poderes com Lucifer, ele perderia. E aqui não, aqui é uma batalha de palavras, mas uma batalha muito incrível e que, além dele sair ganhando, ele ainda humilha Lucifer em uma famosa frase que já virou, que já vi milhares de gente colocando, é falar que o inferno seria se eles não sonhassem com o céu. E é incrível essa cena. Você diz que eu não tenho poder aqui. Talvez isso seja verdade. Mas falar que os sonhos não têm poder no inferno... Me diga, Lúcifer, Estrela da Manhã, que poder o inferno teria se seus prisioneiros não pudessem sonhar com o céu? Assim conseguindo as suas duas partes, né, o seu capacete e sua areia, ele só falta pegar o rubi. E nessa a gente vai para a história do John Dee, que tá com esse rubi e que ele mostra ali como ele alterou o rubi, o que ele queria fazer com o rubi, que ele queria acabar com as mentiras do mundo e fazer que todo mundo falasse a verdade e fosse verdadeiro, né?
A gente vê ali que naquela parte do restaurante, né? Ele faz todo mundo ali ser verdadeiro, não só nas suas palavras, mas nas suas ações. E mostra que quando você tira a mentira, elas acabam não tendo razão para viver. Então elas sempre vão acabar se matando, porque elas não têm como se continuar felizes ou algo assim. Eu achei muito interessante essa parte. Confesso que achei um pouco chato algumas coisas, assim. Eu acho que ele enrola demais nisso. Mas era um arco final, seria o episódio que ia acabar com o John Dee. Então a gente até aceita ali. O final também é muito legal desse episódio, quando o próprio Sandman entende que ele não precisa da pedra. E tudo isso nesse arco é muito bom. Mas também algumas coisas são chatas. E a gente vai para uma segunda parte, que depois que ele já tem as coisas dele, ele vai conversar com a morte, ele vai entender um pouco sobre os humanos. A gente vê ele conversando com seu amigo, que ele tem a cada 100 anos, que é uma amizade muito bonitinha. A amizade dele com a morte, ele entendendo as coisas que ela fala, também é bem legal. É uma grande exploração do personagem em desenvolvimento. E a gente tem toda essa saga ali, um episódio ali para falar sobre isso, para depois a gente voltar de novo para a história, que se conecta com a outra, querendo ou não, já que a menina que seria o vórtice nessa segunda história, que esse vórtice é uma pessoa que consegue mudar os sonhos, né, fazer os sonhos ficarem mais intensos. Ela era a ex-namorada da menina que estava no restaurante, que acabou morrendo por culpa do John Dee. E é engraçado como eles conectam os dois, mesmo não sendo uma continuação direta, mas eles falam, ó, os dois têm relação. E a gente tem essa saga da menina que tá procurando seu irmão e que ela também é um vórtice, então ela faz com que os sonhos das pessoas fiquem mais fortes. E a gente também vê que é uma mulher que ela é amiga. Ela perdeu o marido e ela vê o marido dela de uma forma muito realista. E a partir desse arco dessa mulher com esse marido dela, eu acho muito legal também. Porque ela mostra que os sonhos não são completamente feitos de imaginação. Eles mostram que fantasmas podem morar ali no sonhar, né, nesse lugar. Porque o marido dela não era apenas a imaginação dela, e sim uma espécie de alma, espírito dele, que não se recusou a morrer, a ir para a luz ou para outro lugar e querer continuar com ela. E com uma loucura ali por culpa da menina também ser um vórtice muito forte, ter esse poder, ela acaba fazendo esse sonho ficar mais forte ainda, ao ponto de ela conseguir engravidar do marido dela, mas que depois a gente descobre que o Sandman falou que vai levar o filho dela de volta. E esse filho que ela teve, porque o filho teoricamente seria do Sandman, por ela ter esse filho no sonhar, ele tem nas HQs, e ele é realmente o filho do Sandman, assim, ele é todo branco, cabelo branco, e eu não conheço a história do personagem, mas eu acho que eles têm muita história, assim, pra explorar. E esse arco da menina, que ela é um vórtice, que ela tem que procurar o irmão dela. A gente também tem o vilão, que seria o Corinthians. Ele também é um ótimo vilão. Ele é um assassino, ele mostra que ele inspira as pessoas a serem assassinos, né? E o Sandman não gosta nada disso, porque ele era para ser um pesadelo que acabou vindo para a Terra por culpa dele estar preso, né? O Sandman está preso, ele aproveita para vir para a Terra e começa a criar essas pessoas e que deixa o Sandman morrendo de raiva e que vai atrás dele. Esse segundo arco eu já acho bem mais interessante, mais legal. Eu não acho que tem algumas coisas chatas nele. Se tiver, um pouco menos. Mas todo esse envolvimento, essa história é muito legal, muito bem explorada. A gente tem toda uma reviravolta, a gente tem o fato de pesadelos quererem se tornar sonhos, de segundas chances, de você não precisar ser o que as pessoas disseram que você nasceu para ser. Você pode achar o seu propósito, que é o que acontece na série. Também fala sobre segunda chance, fala sobre a redenção do Sandman. Ela é muito bem explorada e também deixa bem aberto para ter uma grande continuação com o Lucifer mesmo, e com os outros irmãos que não apareceram, que seria Destruição, Destino e a Loucura, o Desespero, alguma coisa assim. E ainda tem esses 3 irmãos ainda só para ser explorado. E, como eu falei, eles adaptaram 2 arcos de 13. Então tem muita coisa ainda. Então, Neil Gaiman mandou muito bem aqui na direção. Ele sempre consegue fazer uma adaptação muito bem feita. Já de várias, mas ele sempre consegue ser melhor. E ele tá de parabéns.
porque além de um ótimo escritor, ele também é um ótimo diretor, aparentemente. Netflix também mandou muito bem de ter chamado ele para a direção da série e pegar bastante do material original, e que me deixou muito hypado para a próxima temporada, que nesse momento não foi anunciado, mas já teve alguns rumores que a Netflix não ia anunciar só uma, mas sim 2 temporadas de uma vez. Algo parecido que aconteceu com Heartstopper, então não é impossível. E nesse caso de Sandman, eu não vejo em momento algum que seria impossível isso. Pra Sandman, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 8 de 10. Como eu falei, teve muita coisa chata e muitas coisas que eu acho que podia ser um pouco mais explorada, como, por exemplo, a Constantine, que só apareceu em um episódio, eu achei que podia aparecer mais. Ela tinha mais pra aparecer, podia até, né? Mas não apareceu. E eu acho que se continuar assim, com essa mais história, você vai conseguir ter uma série que chega a ser 10/10. Mas por enquanto, eu acho que a minha nota seria um 8 pra série, né?